Pronto, pessoal, bom dia a todos, para quem eu não falei ainda. Vamos começar o nosso treinamento da Select. E antes de começar, o Lima vai falar um pouquinho sobre o produto e sobre como está essa operadora agora no momento, tá bom? Sejam bem-vindos. Então, bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho mesmo, que eu vou deixar aí para a Andresa e para o Felipe comentar sobre a Select, né? Eu só gostaria de chamar a atenção que é uma operadora, vamos dizer assim, nova no nosso mercado, aqui de São Paulo, e pelo desenho que ela se propõe, ela cria várias possibilidades de vendas para o corretor, porque ela vai atuar tanto no PME, como no adesão e como no individual. E é uma operadora que se propõe a uma cobertura em grande parte do Brasil, assim, vamos dizer assim, ela é quase que uma operadora nacional, e, ao mesmo tempo, ela se propõe a uma rede, aqui em São Paulo, uma rede credenciada muito boa. Então, a gente criou uma boa expectativa sobre esse produto, né? A gente acredita que esse produto, daqui a alguns meses, ele vai estar lá brigando junto com as operadoras mais tradicionais, vamos dizer assim, para não dizer as maiores, né? As mais tradicionais do mercado. Então, a gente está apostando bastante na Select, né? E é importante o corretor entender como ela funciona, porque com certeza você tem alguma demanda para eles. Pelo desenho que se propõe hoje às operadoras, em termos de custo-benefício, rede e abrangência geográfica, com certeza a Select hoje tem um produto que na sua carteira tem alguém precisando. Você estava esperando ela chegar aqui para poder vender. Tá bom? Então, vou passar a bola aqui para a Andresa. Andresa, bom treinamento para você, Felipe também, tá? E vamos em frente, tá bom, gente? Deixa eu só dar um recado, obrigada, Lima. Deixa eu só dar um recadinho antes deles começarem. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, ou levanta a mãozinha, ou escreve no chat, que eu vou mediando para vocês, tá, Felipe e Andressa, que aí vocês não precisam se preocupar com o chat. Então, deixa que eu vou coordenando aqui a reunião e pedir para todo mundo manter o áudio fechado, e qualquer dúvida, ou escreve no chat, se achar melhor falar, levanta a mãozinha que a gente vai intermediando isso, tá bom? Todo mundo está ouvindo, né? Que teve um menino que falou que não estava ouvindo. O menino, olha eu, gentil. Perfeito. Então, pode seguir. Pessoal, minha tela está aparecendo para vocês? Tá sim, Andressa. Tá, Gente, muito prazer, tá? É muito bom estar aqui com vocês para dar esse treinamento, para que vocês conheçam um pouco mais, né, do produto Select, da operadora Select, tá? Contem com o nosso apoio. Nós estamos aqui para dar esse treinamento para que vocês conheçam e entendam o produto e a regra comercial, tá? O Felipe também vai dar esse treinamento junto comigo. Vou deixar o Felipe se apresentar e a gente, em seguida, já começa o treinamento, tá? Pessoal, bom dia. Lima, muitíssimo obrigado. Essa visão que tu colocou agora para o pessoal aqui, a gente está com 60 pessoas na sala, muito bom. Primeiro, agradecer todo mundo que parou esse tempinho aí para ouvir. Isso é muito bom, é raro de acontecer. E aí a gente fica muito feliz que isso tenha acontecido. Isso reflete o que vocês têm levado para eles, né? Que a Select realmente é isso que o Lima falou. É uma operadora que está nova comercialmente no mercado, a gente vai colocar aqui a linha do tempo dela, mas ela já tem uma estrutura organizacional há 30 anos. Então, o que aconteceu foi que essa estrutura ela foi reformulada, foi solidificada ainda mais, e tem solidez para a gente trabalhar no Brasil inteiro. Então, a Praça de São Paulo é uma praça que os corretores gostam de trabalhar, não só São Paulo, mas outros estados. Isso é muito bom, porque todo mundo que tem código da Select, todos os corretores, eles podem vender em qualquer estado, né? E todas as regras comerciais, elas são iguais em todos os estados. Nós vamos falar isso aqui mais à frente. Então, isso é muito interessante. A gente não vai precisar ficar fazendo 23, 27 treinamentos para falar de cada estado.
A regra é igual em todos os estados, comercialização, aceitação. A gente só vai ter diferença na tabela. E aí a gente vai falar bem mais focado para São Paulo, mas eu deixo esse parênteses aberto aqui para vocês, que a gente consegue comercializar, como o Lima disse, de forma nacional. Apesar de não ser um produto regulamentado e registrado na ANS como produto nacional. Mas é um produto que a gente costuma falar que é nacionalizado. A Select assume um atendimento para o nosso beneficiário de forma nacional. A gente vai explicar isso aqui no treinamento. Fiquem à vontade, quiser perguntar, levanta a mão, vai ali no chat. A gente vai tirar todas as dúvidas de vocês que semana que vem não, daqui a 2 semanas, né, Andresa? Eu vou estar em São Paulo, vou visitar vocês presencialmente, tomar um café com vocês, e aí a gente vai alavancar essas vendas. Então, gente, já vou dar início, tá? Aqui é um pouquinho de quem nós somos, tá? Essa, como o Felipe falou, né, o Lima também, já tem 30 anos de mercado. Ela nasceu lá em Goiânia, tá? E desde então, ela vem se evoluindo, e para isso a Select, ela estabelece parcerias estratégicas com referências no setor, garantindo um plano de saúde diferenciado de excelência, tá? Aqui agora eu vou mostrar para vocês a nossa linha do tempo, né? Como eu falei, ela tem mais de 30 anos, ela começou lá em 1968, com a fundação do Hospital São Francisco. Em 1991, teve o lançamento do plano do Hospital São Francisco. Em 91, teve a consolidação da marca PlanMed, né? 2023, a nova gestão no segundo semestre de 2023 e alteração para a marca Select, tá? 2024, 2025, a consolidação da marca Select e expansão nacional, tá? 2024, 2025, a gente saiu lá de Goiânia, a operação foi toda para Curitiba, né? A nossa operação hoje ela está em Curitiba, e daí ela começou a expandir para outros estados, a comercialização para outros estados. Tá? E aqui agora eu já queria falar um pouquinho mais de estratégia, mas antes de entrar nisso, queria saber se alguém tem alguma dúvida, né, dessa questão aqui, dessa nossa linha do tempo, como que a Select começou. Tranquilo, pode seguir, Andressa. Pode seguir? Não, então aqui eu vou falar de algumas estratégias de vendas, tá? Alguns pontos de destaque da Select é a carência reduzida para plano de autogestão e congêneres, tá? O atendimento local de excelência, valores competitivos para pessoa física e PME, tá? Então, a gente consegue ter esse diferencial. Hoje nós vamos focar no produto São Paulo, mas lá no final eu vou dar uma pinceladinha de outros estados, tá? Vou falar um pouquinho da rede credenciada em outros estados. Mas focando em São Paulo, hoje o produto São Paulo, a gente trabalha com 2 produtos. O plano Smart 100, enfermaria, e 200 apartamento. Quando vocês entram lá para fazer a cotação, vai aparecer só o produto 100 e 200. Quando vocês forem fazer a busca, vai sempre aparecer para vocês Smart 100 e 200, tá? É só para vocês entenderem mesmo essa nomenclatura. E o produto Premium, 110 enfermaria e 120 apartamento, tá? Qual que é o diferencial desse produto aqui, 110 e 220? O produto 110, do produto Premium, ele é um produto que, além de o cliente ter atendimento em São Paulo, ele tem atendimento eletivo em outros estados, tá? Como que funciona esse atendimento eletivo? Vamos pegar aí um cliente que fez a contratação do plano São Paulo, Prêmio São Paulo, e está em viagem para o Nordeste. Ele está lá no Maranhão, vai ficar 30 dias no Maranhão. Esse período que ele vai ficar no Maranhão, ele consegue atendimento eletivo, tá? Tanto de ir para exames, consultas e urgência e emergência, por 30 dias. A gente pode chamar que é um produto nacional em trânsito por esse período, tá? Então, dentro desses 30 dias, ele tem esse atendimento. Ah, Andresa, mas o cliente, ele mudou, ele não está mais em São Paulo, ele foi
definitivamente para São Paulo, para o Nordeste, vai morar lá no Maranhão. Então, o que a gente precisa que ele faça? Que ele faça a alteração dele do produto Prêmio São Paulo para o produto Prêmio Maranhão, tá? Porque aí ele vai ter o atendimento eletivo constante no Maranhão, em outros estados em trânsito por 30 dias, tá? E no produto Smart 100 e 200, ele tem urgência e emergência na rede Select, tá? Em outros estados. Alguma dúvida quanto a essa questão? Quer acrescentar alguma coisa, Não, pode Felipe? seguir. Não, pode seguir. Pode seguir. Acho que Levantou a mão aqui, peraí. eu não vou conseguir ler o nome dele. Acho que é Schroeder. Vamos ver se eu falei Schroeder. certo. Pode abrir o áudio. Schroeder. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. A minha dúvida em relação a essa questão da cobertura letiva em outros estados seria em relação, se ele precisar passar por uma internação de urgência, esse tratamento se estender e houver a necessidade da permanência dele de internação por um período superior aos 30 dias que vocês estão estabelecendo, haverá cobertura pelo plano ou a partir desse período de 30 dias fica por conta e risco do beneficiário? Quer falar, Felipe? É uma ótima pergunta, porque o que acontece? Nesse caso específico que você trouxe, o cliente de atendimento de urgência e emergência, a gente vai estender não somente para o Premium, tá? Mas para o Smart também. Então, atendimento de urgência e emergência, não só no Premium, o Smart terá atendimento em todo o Brasil. Ok? É uma informação que eu estou dando a mais. Com relação ao caso que tu trouxeste para a gente, o que vai acontecer com esse beneficiário? Ele tem atendimento de cirurgia e tudo na urgência e emergência pelo período de urgência e emergência, que são 12 horas. Após esse período, aonde ele estiver, aí ele vai poder negociar com o hospital, ou vai ser transferido para um outro local ou público, ou ele pode voltar para a sua área que ele fez o plano, no caso, vamos usar o exemplo que a Andressa deu, que é São Paulo, e continuar o tratamento dele eletivo em São Paulo. Tá? Mas lá onde ele está, ele veio para o Maranhão, conhecer os Lençóis, e aí precisou fazer uma cirurgia de emergência. Fez a cirurgia de emergência, mas precisou subir para internação, e vai precisar ficar além do período de urgência e emergência. Após o período de urgência e emergência, é o beneficiário com aquele prestador. Ele não fica coberto pela operadora. Okay? Lima, quer complementar? Mas e o traslado, Felipe? De hospital para hospital, para a rede mais próxima? A operadora... É por conta da operadora. Tá? A gente tem... Eu acho que nesse treinamento nós vamos colocar aqui, lá no final, que tem modelos de ambulância, de jato, tudo a gente pode mostrar aqui. Porque é uma pergunta interessante, porque inclui aí regras de ANS, inclusive. Sim. Né? Sim. Não é a questão da operadora só. São regras que a ANS impõe junto às companhias, né? Mas acho que, para tranquilizar, você tem a questão do traslado aí entre hospitais, né? Que aí é a questão da operadora que assume. Né? A operadora assume. Isso. A operadora assume. Muito bem colocado, Lima. Obrigado. Mais alguma dúvida, acho pessoal? Que o Alessandro também levantou a mão, se ele quiser falar. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Só ainda nesse tema, então, por exemplo, tudo bem, tem a questão do traslado aí, tudo certinho. Só que, e se decorrente da cirurgia, ainda ele não, o corpo médico não permitir ele ainda fazer esse traslado, ele vai ter que ficar lá mais 2, 3 dias internado. Aí é por conta em risco do mesmo jeito. Alô? Sim, do beneficiário. Passou o período regulamentado pela ANS, é pelo beneficiário. O que a gente entende aqui, Alessandro? Os hospitais, eles meio que travam isso, para que o cliente não saia, tenha uma alta e entre novamente, né? É bem delicado esse caso que a gente está colocando. Mas, pelo que tu está perguntando, regra,
por conta do beneficiário após o período de urgência e emergência de 12 horas. Certo, então essa questão do translado é só se ele conseguir ser liberado em 12 horas após cirurgia, né? Para fazer esse translado. Sim, Com a dentro isso, depois que ele passa para o custo dele, vamos falar assim, né? Que ele assume aquilo ali, é por conta dele, entendeu? Vai acabar o tempo de emergência, de urgência e emergência ali, ele precisa acionar para ter a transferência, o translado, o serviço de translado. Isso entendeu? também, né, ele vai entrar em contato com a operadora, né, para explicar a situação, né, de assim, é que não, necessidade de desculpa, Andressa. translado. É que não fica, o cliente ele não fica avulso dentro de um hospital distante da região que ele está. Tá? A operadora ela fica próxima daquele beneficiário, porque a partir do momento que ele entra com atendimento, a operadora está olhando para ele, a operadora está acompanhando ele. A gente tem alguns canais que nós vamos colocar aqui, como é o concierge. O concierge é um serviço que a Select tem a partir do plano de entrada. A gente pode falar de algumas outras concorrentes que a concierge só tem a partir do plano top, né? Nós estamos dando esse serviço a partir do inicial. Então, o concierge vai ser o acompanhante do beneficiário ali naquela situação. Então, ele vai estar em contato direto com a operadora. Tá? Então, ele não fica avulso, em momento algum. Ah, não, sim, essa parte, ok, a questão não é nem dele ficar avulso ou não, eu tô falando na questão dele ter que arcar com algum custo extra mesmo. Se ele fez a cirurgia depois de 12 horas e o médico só permitir que ele faça o translado depois de mais, por exemplo, 24 horas, essas 24 horas ele vai ter que arcar com as despesas médicas hospitalares do hospital, certo? Até o translado, até a Select liberar o translado dele, por exemplo. Sim, sim. Isso é a regra, tá? Sim. Então, sendo bem claro para a gente entender, essa é a regra. E quando que eu falo que o cliente não fica avulso, o concierge vai estar atuando, a gente pode sim seguir um trâmite diferente com aquele cliente, entender a situação do cliente e manter o cliente dentro daquele prestador. Era isso que eu ia colocar aquela hora, que a operadora, né, pelo concierge, como isso é um caso muito específico, né, então pode ser que seja diferente dessa regra que a gente está falando, né, mas então a gente prefere falar dessa forma, né, de como vai ser a regra em si, e preferir que o cliente ligue lá na operadora e consiga algo diferente que vai ser mais favorável, do que falar o contrário, não. Pode ser favorável e não, quando acontecer, não seja dessa forma, tá? Então, sim, mas sem dúvida, tem que seguir a regra, porque a gente precisa falar a regra para o cliente, porque qualquer coisa que acontecer melhor, ok, agora é diferente da gente falar o contrário e ele... Exatamente. Aí chega lá, não, você pode ir, vai fazer essa cirurgia, que se precisar ficar 30 dias lá, fica, entendeu? Eu vou te dar um exemplo, porque que isso não pode acontecer e é regulamentado pela INS. Os custos hospitalares são diferentes em cada região. Né? Então, imagina, eu faço o plano no Maranhão e a gente tem ali próximo do Maranhão, Piauí, que é um reduto hospitalar. É turismo que tem lá no Piauí é hospitalar, basicamente. Então, tem bons médicos, bons hospitais. Então, o pessoal faz no Maranhão e vai fazer um tratamento no Piauí, entendeu? O custo não bate. Então, é por isso que a gente tem uma regra, mas tem o concierge para entender aquele cliente, estar junto com ele, e isso ser bem ajustado. Perfeito. Lima, abre O áudio está Lima, fechado, fala Lima. de novo. Abre o áudio, Lima. A regra é bem interessante, a pergunta é bem interessante para quem gosta de estudar sobre o tema, porque realmente cria confusão e não é uma regra de operador, é regra de ANS. Então, produtos com essas características, eles vão ter isso. Todo ele, não é só a Select, né? E é como a Andressa falou, é um caso realmente específico. Mas aqui também é uma reunião de corretores, porque esses senhores e senhoras aqui são corretores de seguros, e corretor de seguro é assim, ele quer... A questão do risco para ele é importante, Sim, porque ele vai até o fim com isso, então ele tem que com realmente certeza. entender e passar para o cliente dele que nessa modalidade de produto,
pode ocorrer isso. É claro que as operadoras, ninguém quer inviabilizar o atendimento do paciente, né? E deve haver dentro da companhia algo que possa se fazer para poder amenizar esse tipo de situação. Mas, como o colega colocou, a regra é essa, é isso aí mesmo. Mais alguma dúvida, Vamos pessoal? seguir? Pode seguir, Andressa. Nós temos, né, como o Lima falou no início, a gente tem o produto individual familiar, o corporate, PME e adesão, tá? Então, vocês conseguem comercializar para praticamente todos os públicos de vocês, tá? Vamos falar agora um pouquinho de regras comerciais. Nossas carências, tá? Nós temos 3 níveis de carência para operadoras congêneres, tá? O que vai mudar esses 3 níveis de aproveitamento? É o tempo que o cliente está no plano, tá? Nível 1, cliente que tem no mínimo 6 meses do plano anterior. Nível 2, o cliente que tem no mínimo 1 ano no plano anterior. E que tenha no máximo 6 meses de cancelamento no plano anterior, sem inadimplência e sem redução para o plano ambulatorial, tá? O plano ele precisa ser completo. O produto com carência, né, nível 10, para o cliente que tem no mínimo 2 anos no plano anterior, idade entre 0 a 64 anos, 11 meses e 29 dias, no máximo 60 dias de cancelamento do plano anterior, sem inadimplência e sem redução para plano ambulatorial, tá? Alguma dúvida sobre essa redução de carência? Sem dúvidas, pessoal, nem no nível 10? Sem dúvidas. Aí aqui, ó, só para mostrar para vocês as carências, tá? Andressa, só um minutinho. Sim. Eu quero acrescentar nesse ponto aqui, pessoal, o que a Select faz aproveitamento de carência de outras operadoras congêneres. Tá? A gente está falando aí de, basicamente, todas as operadoras que vocês conhecem no mercado. Além dessas, a gente tem as autogestão. São aquelas operadoras, aqueles planos, como a CACI, Caixa, GEAP, que eles têm um título de autogestão, né? Então, a maioria das operadoras hoje não tem aproveitado carência dessa categoria. E a Select abre para a gente ter aí mais esse nicho de mercado para aproveitar a carência. Claro que a análise de carência, como a Andresa colocou aqui, ela é diferente da congênere. Congênere, a gente vai aproveitar ali o beneficiário que tiver vindo já com 6 meses de plano anterior, de uma Apvida, ou de uma Uniosp, de uma Seguros Unimed, né? E já a autogestão, a gente vai aproveitar clientes que estiverem vindo a partir de, no mínimo, 2 anos. Então, ele tem o plano da Caixa, ele tem um GEAP, ele tem um CACI, a gente aproveita a carência dele, mas ele tem que ter pelo menos 2 anos de plano lá. A partir de 1 ano, na verdade, né? Desculpa. De 1 ano. É que muda ali o tempo aproveitado. Então, ele precisa ter 1 ano, enquanto os congêneres precisam ter 6. Tá? Mas é um leque também que a gente tem aí aberto no mercado para trabalhar. Então, a gente tem, né, também essa opção das autogestão, né? E eu vou mostrar aqui para vocês qual que é a diferença, tá? Nível 1, ele vai mudar aqui, ó, a partir nos exames e procedimentos especiais. O cliente de 180 dias, ele passa para 90 dias no nível 1. Nível 2, de 90 passa para 30 dias, tá? O que vai mudar também, né, no nível 10, é que ele vai ter redução de internação, cirurgias de 90 dias no nível 1 para 24 horas no nível 10, tá? O que não vai mudar são terapias, internações as terapias, né, internações voltadas para terapias, né, para saúde mental, partos e CPTs, que não vai ter alteração na redução, que é o padrão, tá? Mas o demais, quanto mais tempo de plano, maior a redução do cliente, tá? Tanto para as operadoras congêneres,
quanto para as operadoras de autogestão. Aqui é um pouquinho menos para autogestão, diferente do nível 10, né, o nível 4, mas aí é por causa do plano, né? Então, a gente teve que fazer esse balanceamento, tá? Tem uma pergunta aqui no chat do teleatendimento. Ele pergunta se a gente compra carência do plano funcionário público e AMSP, eu acho que deve ser essa é a palavra. Eu não conheço esse plano, mas me parece ser uma entidade de classe. Alessandra, se tu puder me falar o que seria, para a gente poder responder. Não sei se é uma entidade de classe ou se é um produto, um plano de saúde. É melhor o Lima responder. Então, eu não sei. Precisava perguntar para o autor da pergunta. Ele abre o microfone. Quem é que e fala. perguntou? Vamos ver. Linecop, teleatendimento. É o Eduardo? Não, Olha, ele não é o levantou a Anderson. mão. Pode ficar à vontade, pode falar. Deixa eu pesquisar aqui. Parece que é da Assembleia Parece- Legislativa, né, de São Paulo. Então, por isso que a gente está achando que é uma entidade de classe. Ale, o aqui do Diogo tá meio zoado, ele não está conseguindo falar, mas eu acompanhei esse caso, tá? Esse cliente tem esse plano da IANSP, tá? Funcionário público, e eu estava procurando alguma congênese para fazer a migrações de carência, foi um questionamento que ele fez. Ele é um funcionário público. Emerson, o plano que ele tem, a operadora que ele utiliza é IANSP. Isso mesmo. IANSP, Essa é a operadora, IANSP. IANSP, isso mesmo. Entendi. Então, O que acontece, pessoal? A gente tem uma regra escrita das congêneres e das autogestão. Mas todo produto que vocês tiverem, como é esse caso, traz para a gente analisar a documentação, nós vamos avaliar essa aceitação. A gente vai avaliar se o produto ele é completo, hospitalar, obstetrícia, né? Como está regulamentado, se é regulamentado ou não na ANS, e a gente vai fazer essa análise prévia para dar aceitação ou não. Eu, de fato, eu não Caixa de conheço esse permanência, até produto. desculpa, ele não é regulado pela ANS na caixa de permanência dele. Tá, então descarta. Não tem como. Descarta, não é um. Eu Não, acabei de entrar no site aqui, é o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Então, aí vamos É mais um uma, benefício, é uma né? assistência, né? É um benefício. E mais uma pergunta não- interessante para a gente debater um pouquinho sobre regras de ANS. Então, assim, a gente tem que saber diferenciar o que é uma caixa de pecúlio lá desse, vamos dizer assim, desse servidor, e quais são os produtos que realmente se encaixam na Lei 9656/98. Essas questões de redução de carência, elas têm que estar sempre envolvidas nisso. Como você rapidamente entende isso? É o código da ANS. Toda operadora, ela tem o seu código e tem que, em qualquer demonstração do seu logotipo ou nome, tem que vir acompanhado esse número que vem embaixo desse código, desse logotipo. Ali é a base para você entender se esse plano ele tem a ANS, quer dizer, ele é realmente um plano de saúde assistencial, né, fiscalizado pela ANS ou não. Tá bom, Emerson? Então, na realidade, você não vai conseguir evoluir com isso, porque não é um plano regulamentado. Quer dizer, nem é um plano de saúde, na realidade. Não, show de bola. Foi a pauta, até a Beth já tinha me explicado sobre isso daí, como estava essa pauta, é regularizado, não era, para ver se a Select aceitava. Entendeu, Lima? Nessa parte aí, a Beth já tinha me instruído corretamente. Não, ótimo. Então, mas se tiver, né, fora dessas congêneres que eu estou apresentando aqui para vocês, uma operadora que é regulamentada, que está tudo certinho, que é ambulatorial, hospitalar, com obstetrícia, passa para a gente que a gente vai verificar se é passível de análise, tá? Se dá para aceitar aquela operadora, tá? Fora das congêneres, tá? Até mesmo as operadoras de autogestão. Combinado. Mais alguma pergunta, pessoal? Pode seguir. Não, pode seguir. Agora vamos falar de coisa boa, né? Aceitação de beneficiários. A aceitação de beneficiários, né? O titular de 2 a 74 anos, tá? Nós também aceitamos os cônjuges, companheiros, com uma apresentação de união estável
ou com a certidão de casamento, tá? Filhos naturais ou adotivos até 57 anos, 11 meses e 29 dias. Agregados, a gente também aceita. Pai, mãe, irmão, enteado, sobrinho, neto, cunhado, genro, nora, tio, sogro. Só não entram os primos, tá? Até 64 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Alguma dúvida sobre esses agregados? Ou os demais dependentes? Sem dúvida, Não, pessoal? pode seguir. Não, sem dúvida, pode seguir. E uma outra coisa aqui, tá? É bem interessante. A aceitação no produto PF e no produto coletivo por adesão é a partir de 2 anos a aceitação. Mas, se tiver um irmão menor de 2 anos, ele entra como dependente, tá? Aqui nos agregados, tá? Então, vocês conseguem, vamos lá, aquela família que só quer fazer o plano para os filhos. E são 3 crianças, 2 acima de 2 e tem uma abaixo de 2. Então, aquela abaixo de 2, ela pode entrar como dependente do mais velho, tá? E facilita demais nessa hora. Tem o Alessandro Alessandro que quer perguntar. Só uma pergunta rapidinho. Sim. Isso é a idade para implantação, né? Depois que completou, por exemplo, um filho de 57 anos, ele não vai sofrer exclusão automaticamente. Não, não vai. Tá, obrigado. Só para contratação mesmo. E outra coisa, gente, os agregados, né? A gente só consegue colocar na implantação. Após isso, a gente não consegue fazer inclusão, tá? Então, se tiver que colocar os agregados, né, os dependentes, que já coloque no ato da contratação, porque depois a gente não consegue fazer a inclusão. Eu quero adicionar uma informação aí para a gente anotar, porque gera lucro para a gente. Né? O que é? A Andressa falou da aceitação abaixo de 2 anos. A gente sabe que algumas operadoras não aceitam, nossa idade aí está muito baixa, eu tenho até medo dessa idade, está muito abaixo do que o mercado costuma trabalhar. E a gente ainda está aceitando abaixo de 2 anos. Esse pessoal abaixo de 2 anos, Felipe, como que fica o comissionamento? Tem alguma regra diferente e tudo mais? Pessoal, não muda, tá? Se você estiver nessa situação que a Andresa colocou, 4 anos, irmãozinho, tem um recém-nascido, ele pode entrar e comissiona. Isso é uma regra global da Select. Felipe, acima de 74 anos, eu tenho aqui, estou fazendo uma empresa, o dono da empresa tem 73 anos, a esposa dele tem 76, ele vai entrar com os filhos. Na nossa regra tem aceitação? Não temos aceitação. Só que o que acontece? Nós conseguimos colocar a esposa dele. Ela só não vai comissionar. Aquela comissão daquela pessoa acima de 74 anos não comissiona. Mas por que a gente fez isso? Vocês podem comercializar. Isso, por que a gente fez isso? Acaba que a gente pega um ou outro ali, que, não vou fazer, eu quero fazer para minha família, mas minha esposa não vai entrar, eu vou procurar outro produto para fazer. Né? Eles acabam condicionando a isso. Então, a gente abre para aceitar acima de 74 anos, mas essa idade não comissiona. Você vai receber comissionamento de todas as outras até 74, mas dessa acima não. Tá bom? É uma regra aí em todas as praças. Tem algumas perguntas aqui no chat, Andresa? Então, vamos lá, vamos responder as perguntas. Temos produtos PJ? Temos. A gente trabalha, como a Andressa citou ali no início, a gente trabalha individual, adesão, empresas a partir de 2 vidas, até 29 é uma categoria, de 30 a 99 é outra categoria, e tem um corporate que é acima de 100 vidas. Tá? Todas as categorias de produto a gente trabalha. Aceita MEI também, dentro da regra, né? 6 meses de abertura do MEI. Aceitamos KIPF também. É bem legal, aceitamos KIPF. KIPF para cartórios. Isso, com algumas ressalvas, CPF somente para cartórios e que tiver vindo de um plano que também ele tenha contratado nessa categoria, de KIPF. Eu tenho um cliente hoje que abriu o KIPF dele há 7 meses. Ele é produtor rural, nunca fez plano. Eu posso fazer para esse rapaz? Não posso. Aí ele tem que ser cartório e está vindo de uma outra operadora nessa categoria.
Ó, o Luciano já está dizendo que tem 30 vidas para cadastrar. Ó, bora subir essas vidas aí, ó. Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, Felipe? Não, pode seguir. Não, pode ser. Aqui a documentação necessária, tá? Para titular, cônjuge e filhos, tá? Para titular, documento oficial com foto, cópia do comprovante de residência, água, luz, telefone, faturas de internet, em nome do beneficiário titular, tá? Cônjuge ou companheiro, cópia da certidão de casamento, declaração de união estável, reconhecida com firma, né, em cartório, ou com assinatura pelo GOV, tá? A gente também aceita assinatura pelo GOV. Documento oficial com foto, com CPF legível. Para crianças, certidão de nascimento ou o documento oficial com foto e o CPF, tá? Para agregados, também vai entrar essa documentação que a gente vai precisar. Para pai, mãe, sogro, tudo isso, tá? São os documentos pessoais, e se tiver alguma redução de carência, também a gente vai precisar de redução de carência. Essa eu deixei para falar separado, tá? Que é os documentos do dependente, para o cópia do RG e CPF, para cônjuge, RG e CPF, mais a certidão, para filhos naturais ou adotivos até 57 anos, RG e CPF. Agora, para as crianças abaixo de 2 anos, a gente tem uma documentação um pouquinho maior, tá? Então, a criança até 1 ano, 11 meses e 29 dias, além do RG, CPF, certidão de nascimento, a gente precisa de cartão de vacinação, o APGAR, teste do pezinho, teste do olhinho, o teste da orelhinha, teste do coraçãozinho, com carimbo do médico e assinado, tá? Então, para criança abaixo de 2 anos, a gente também vai precisar dessa documentação. Alguma dúvida sobre esses documentos, pessoal? Principalmente para criança? E a gente também tem um material, tá? Eu vou mandar para vocês, que informa onde vocês encontram esses documentos, tá? Onde que tem isso no sumário de alta da criança, no cartão de vacinação, que facilita para vocês na hora de solicitar essa documentação, tá? E, Luciano, a declaração de união estável pode sim ser a simplificada, tá? Mais A Raquel, alguma pergunta sobre essas questões? que a Raquel quer perguntar alguma coisa. Pode ficar à vontade. Raquel, se ela estiver falando, teu microfone está fechado. Oi, bom dia. Agora Bom sim. dia. A entrevista para crianças a partir de aí 2 anos, como que é feita? Quer falar, Felipe? Eu posso falar? Pode falar. Todos os beneficiários, eles fazem a entrevista, tá? No caso do abaixo de 2 anos, né, o responsável, e também até 18 anos, né, as crianças, né, elas precisam entrar com o responsável legal para fazer a entrevista médica, tá? No caso das crianças menores, algumas coisas elas não vão conseguir responder, mas elas precisam estar juntamente com o responsável legal nessa entrevista e os pais que vão responder por eles, tá? Mas eles também fazem entrevista médica. Ah, tá bom, tá ótimo. Obrigada. Com relação à entrevista, nós vamos falar mais ali na frente, mas com relação à entrevista, pessoal, todos os beneficiários hoje da Select passam por entrevista qualificada. Todos. Estou falando de todos e de todas as categorias. Ah, Felipe, mas é uma empresa com 40 vidas. Vai passar por entrevista? Passa por entrevista qualificada. Mas qual é a necessidade de passar se o contrato é um contrato com carência zero, que é o que a ANS regulamenta? Qual a necessidade? A entrevista não é para aceitação ou não do beneficiário. A entrevista é para entendimento daquela carteira. É entender o risco daquelas carteiras que estão entrando. Tanto que no contrato acima de 30 vidas, a entrevista ela não condiciona a implantação. A implantação segue o trâmite normal enquanto a entrevista vai sendo feita. Já teve casos do contrato implantar e as entrevistas ainda serem feitas após a implantação.
Tá? Então, é um entendimento daquela carteira, a entrevista. E essa entrevista, o próprio cliente marca, ele vai marcar no horário que ele deseja, funciona aí das 7h30 até as 21 horas da noite, funciona no sábado também. Então, são horários bem legais, assim, que o cliente consegue fazer. A gente atua em outras praças, eu e a Andresa, e as entrevistas, elas fluem, a gente vê que ela flui muito bem, é muito rápido, não é nem 5 minutos de entrevista, então é muito prático ali fazer essa entrevista, tá? Tem uma pergunta da Camila, Andresa, que é interessantíssimo, que ela pontuou. Na verdade, não é nem uma pergunta, ela faz uma colocação. E Camila, esse aí é uma batalha que a gente está sofrendo em São Paulo, né? Porque ela fala que os nossos estudos não vêm ali a rede credenciada quando sai uma cotação, alguma coisa. Provavelmente é o cotador que vocês estão utilizando. Nesse caso aí, sobre o cotador, a Alessandra também já está conversando com o pessoal da Trindade, né, sobre isso. Então, e outra, Camila, a gente também tem eu vou compartilhar para vocês depois, uma forma de vocês, por enquanto, tá? Até que ele esteja lá no Trindade tudo certinho, tá? O quê? Tem no nosso site, eu até já mandei para alguns supervisores de vocês, o PDF de São Paulo, mas eu vou mostrar para vocês também como que vocês podem gerar esse PDF em São Paulo, né? Todas as cidades de São Paulo e também por cidade, tá? Desculpa te cortar, Felipe, mas é porque como eu tive recentemente aí conversando com o pessoal, então eles preferem continuar utilizando o Trindade, tá? A gente tem feito esse contato com os cotadores, tá, de São Paulo, sim, diversos cotadores, para entender qual é a dificuldade deles, por que eles não estão conseguindo pegar a rede credenciada da operadora. É uma rede simples para pegar, é fácil, o site é fácil para pegar, e aí a gente está tentando entender. E em contrapartida, a gente tem opções para vocês, né? A Alessandra conversou com a Andresa, então a gente tem opções aí de cotador, Felipe, para vocês conhecerem, Felipe, mas a gente está correndo para resolver, tá? Junto com os parceiros cotadores. Felipe, alguém te chamou? Eu É não o tô Marcos, conseguindo pode ver falar, quem foi. Marcos. Felipe, já no nosso catador da Trindade, já aparece a rede de São Paulo, tá? Está aparecendo já, Ótimo, né? Já foi Maravilha. atualizado na Trindade, a Trindade já atualizou no plano. Você já pode consultar, pessoal que tem dúvida. Se você entrar hoje no produto do individual, ele já tem a rede atualizada, com um resumo da rede, na verdade, né? Porque não é a rede toda. É bem grande, né? Ela já tem um rede de São resumo Paulo, dentro da rede de São Paulo, tá? Aí, então, se a Camila puder colocar aqui no chat qual é o cotador que ela está utilizando, porque a gente também tenta entrar em contato com ele, Camila, como a gente fez com Trindade, né? Ficamos lá pressionando eles, vamos lá, atualiza até que a rede, é nesse link, até que eles estão começando a atualizar, eu agradeço, Camila. Ou então pode ser que quando ela fez a consulta, ainda não estava aparecendo lá no Trindade, né? Pode ser isso também. Isso, acho que o Fernando... Na verdade, né? eu tô aqui no tem que mudar para São Paulo, né? Tem que mudar para São Paulo. Se for dos outros estados, não tem. Você tem que mudar entendi. lá. Ele, na verdade, não aparece de outros estados, ele só vai aparecer de São Paulo, cidade de São Entendi. Paulo, tá? Era isso que eu ia falar, aqui é que aparece... exato. Na cotação aqui no Select aparece lá em cima o primeiro estado, que é Goiás. Isso. E aí, agora aqui em São Paulo, realmente apareceu. Isso aí. Então tá, beleza. É isso que Tá eu ia bom? falar. Valeu. Show. Então, nossa briga está dando resultado. Porque, de fato, o Trindade é um cotador muito utilizado aí em São Paulo. E aí eles não estavam colocando nossa rede e a gente acabava que perdia a venda, né? Que vocês ali na ponta que querem comparar, mandar para o cliente aquilo bem destrinchado, bem explicado, vocês vão ter que mandar 4 arquivos para o cliente. O cliente não vai olhar 4 arquivos, ele quer olhar um PDF com 4 produtos ali e ver qual que é o melhor para ele. Vai mostrar toda a rede. Ótimo, então isso aí já tá resolvido. Pode seguir. Mais alguma pergunta, Felipe? Bom, gente, agora vamos falar de coparticipação. Nós temos dois tipos de tabela, tá? Tabela com coparticipação
e a gente está em uma campanha de coparticipação, tá? De isenção de coparticipação. Então, no mês de março, a gente está com uma campanha de coparticipação. O cliente não paga coparticipação para consultas eletivas e nem exame simples eletivo, tá? Eles só vão pagar consultas para urgência e emergência, exames simples de urgência e emergência, exames de alta complexidade, eletivos e de urgência e emergência, tá? A consulta de urgência e emergência é no valor de R$ 45,00 por consulta, exames simples de urgência, R$ 5,00 por consulta, por exame, né? Exames de alta complexidade, eletivos, 30%, limitado a R$ 70,00. Exames de alta complexidade de urgência, 30%, limitado a R$ 70,00. E aí a gente tem um outro diferencial, tá? Nós temos um limitador de R$ 250,00 para esses procedimentos acima que eu citei, tá? Então, vamos lá. O beneficiário, ele teve uma utilização dentro do mês que ultrapassou R$ 250,00, ele só vai pagar R$ 250,00, exceto para terapias, tá? Terapias não vão entrar nesse limitador. Ela vai ter o valor de 30% por sessão ou que for maior, 30% ou teto de 45% por sessão, tá? Alguma dúvida sobre essas coparticipações e a questão de terapias? Tem alguma dúvida aí no chat, pessoal? Não. Então, vou prosseguir aqui. E agora é a nossa tabela UNA, tá? Tabela coparticipação UNA. Ela só tem coparticipação para terapias e vai seguir o mesmo valor, 30% ou teto máximo de R$ 45,00 por sessão, tá? Então, gente, quando vocês virem lá a tabela UNA não é um produto diferenciado, é só a tabela com coparticipação parcial, só para terapias, tá? E a tabela UNA, a gente tem ela no produto individual, PME e adesão, tá? Quer acrescentar alguma coisa, Felipe? Eu quero fazer uma correção. O que acontece? A tabela UNA é um produto diferenciado, pessoal. É o produto que vocês mais vão ter aceitação para comercializar. É um produto que a coparticipação é somente em terapias. Tá? Então, assim, diferenciado é porque não é um produto que vai ter uma rede diferenciada, né? A gente vai ter ele tanto no produto Smart quanto no Premium, tá? A rede dele vai ser a mesma. O que vai mudar é a questão dele ser sem coparticipação só e ter coparticipação só para terapia, tá? Pode seguir. Bom, agora vamos falar de vigências, tá? Aqui, gente, eu vou falar da regra PF e PME. A regra vale para os dois produtos, tá? Como que funciona as vigências? O cliente foi lá, vocês fizeram a proposta, na data de hoje, o cliente foi lá, deu aceite, fez o preenchimento da declaração de saúde, já fez o agendamento da entrevista médica qualificada. Passou por todo o processo, está tudo ok. O cliente vai receber o contrato para assinatura. O cliente assinando a proposta hoje, dia 25, ele já vai receber, no prazo de até 48 horas, o primeiro boleto, tá? Esse boleto, ele vai ter vencimento para o dia 5 de abril. O cliente pagou o boleto no dia 5 de abril, teve a compensação no dia 6, e a vigência dele vai ser no dia 7 de abril. Os demais boletos dele terá vencimento em todo dia 6, que foi o dia da baixa. Ficou clara essa questão, pessoal? Aí agora vamos colocar só mais uma informação aqui. Muitas vezes, né, vocês vão pegar clientes que têm datas específicas de pagamento. Por exemplo, todo dia 10, o melhor dia de pagamento para ele é dia 10, dia 20. Então, se vocês pegarem cliente dessa forma,
é importante vocês informarem para eles não assinarem a proposta de imediato, tá? Então, vamos supor, a melhor data para ele de vencimento é todo dia 10. Se ele assinar esse boleto, ele não vai ter aquele vencimento no dia 10. Ele vai vir para o dia 5, tá? Então, o ideal é que ele espere um pouquinho mais para assinar aquele boleto para que fique dentro da melhor data para eles, tá? Sem dúvidas aqui, pessoal? Pode ir seguindo, que aí se for aparecendo dúvida, eu vou te interromper. Peraí, quanto tempo podemos segurar essa assinatura? Até 30 dias, tá? Então, como que funciona? Dentro desses 30 dias, vai ter essas movimentações, né? De fazer entrevista médica, fazer o preenchimento da declaração de saúde. Até 30 dias, a proposta ela fica ativa em sistema. Passou de 30 dias sem movimentação, a proposta ela é excluída do sistema. Agora vamos falar da entrevista médica, né? O que a gente começou a falar um pouquinho lá antes, né? Peraí, A nossa mãozinha levantada aqui. Acho que é o Não, então vamos lá. Fernando. Deixa eu Fernando e a voltar aqui. Raquel. Oi, sou eu de novo. Uma dúvida aí nesse vencimento. Então, são 10 dias aí, se ele assinou hoje, aí depois de 48 horas ele recebe o boleto com vencimento para 10 dias. Isso, para 10 dias a partir da data da assinatura. Ah, tá bom. Obrigada. Fernando. Imagina. Fernando, quer perguntar? Não, não, acho que ficou levantado aqui sem querer da outra vez lá, perdão, desculpa. Ah, perfeito. Vou abaixar. Obrigada. Pode Então, vamos seguir. falar da entrevista, tá? A nossa entrevista qualificada, ela tem uma flexibilidade de horário, né? Ela é de 7h30 às 22 horas, de segunda a sexta, tá? E aos sábados, de 8 horas às 14 horas, tá? A entrevista, ela funciona da seguinte forma: o cliente pode entrar pelo WhatsApp e fazer o agendamento, ou por um link. Ele entra lá no link, vai olhar os dias e horários que tem disponibilidade para fazer essa entrevista. Ela não repete, tá, o preenchimento com as perguntas do preenchimento da declaração de saúde. É feito um acolhimento no atendimento e de acordo com a enfermeira que vai conduzir as perguntas, tá? Não são as mesmas perguntas do preenchimento da declaração de saúde, tá? É importante, né, frisar, crianças menores de 18 anos, elas precisam estar acompanhadas dos responsáveis legais, tá? Para fazer essa entrevista qualificada. Alguma dúvida quanto à entrevista, pessoal? Não, pode seguir. Agora a gente vai falar um pouquinho do plano empresarial até 99 vidas, tá? Aqui são as empresas que o Felipe já falou lá um pouquinho, né? Que a gente aceita, né? A partir de 2 vidas, no mínimo um titular, MEI com 6 meses de abertura, segmento com análise especial, call center, transportadoras, construtoras incorporadoras, empreiteiras ou empresas que prestam serviços temporários, tá? Instituições religiosas que tenha ata, tá? E com vínculos empregatícios. E também aceitamos os cartórios sem CNPJs com CAI-PF. Alguma dúvida sobre essa aceitação? Não, pode seguir. E a gente também aceita, tá? Prestadores de serviços. Como que é necessário, o que é necessário para essa aceitação de prestadores de serviço? É necessário que tenha 5 vidas com vínculo no CNPJ, tá? Pode ser titular e dependentes ou apenas titular. Tendo essas 5 pessoas com aquele vínculos, aí a gente aceita os sócios mais os dependentes dos prestadores de serviços, tá? Então, o que é necessário para comprovar esse prestador de serviço? Um contrato de prestação de serviço assinado por ambas as partes e as 2 últimas notas fiscais emitidas, tá? Eu acho que alguém quis falar alguma coisa. Não, foi alguém entrando, pode seguir. Ok.
Então, sem dúvida aqui, pessoal, sobre prestadores de serviço também? Quer acrescentar alguma coisa, Felipe, sobre prestadores? Também, sem dúvida, pode seguir. Pode seguir. Massa, né? Bom, as regras, pessoal, do plano empresarial de aceitação são as mesmas do produto PF, por isso que eu não coloquei aqui as regras comerciais, tá? Então, isso facilita muito para vocês na hora de oferecer o produto, porque vocês não precisam de pegar uma regra do produto individual, uma regra do produto PME. É a mesma regra para todos, tá? Agora, a gente vai falar um pouquinho dos planos coletivos por adesão, tá? Que são os planos através de entidade de classe, tá? A aceitação é a mesma, de 2 a 74 anos, para o mesmo grupo de beneficiários, né? Cônjuge, filhos e agregados. E aqui a gente também consegue colocar os irmãos abaixo de 2 anos, e também vai entrar aquela questão que o Felipe falou, tá? Abaixo de 2 anos, vocês são comissionados normalmente, e se tiver algum beneficiário acima de 74, vocês têm essa opção de colocar dentro da carteira, né? Mas não será comissionado, tá? O que muda aqui do produto PF e PME para o produto coletivo por adesão? São as vigências e data de fechamento, tá? Então, a gente trabalha com 2 datas de vigência, sempre dia 1º e dia 15. A proposta com vigência dia 1º, o fechamento da proposta, né, entrega, é até o dia 25 do mês anterior. E o vencimento da mensalidade todo dia 7. E a vigência 15, ela tem a entrega da proposta até o dia 10 do mês vigente e vencimento todo dia 20. E o mês de reajuste dessa tabela, né, do produto coletivo por adesão, é todo mês de outubro, tá? Independente do período que o cliente vai entrar. Alguma dúvida até aqui? Não, pode seguir. Aqui são as entidades de classe. Felipe, vou deixar você falar um pouquinho das entidades de classe. Eu acho que ele não me ouviu, ou deve estar em alguma ligação, eu vou falar, tá, pessoal? A gente tem várias entidades de... Eu estava falando um negócio que não consegui chamar antes, mas qual é a diferença do custo da adesão para o pessoal física? Porque normalmente a adesão... o adesão ele vai ficar um pouco mais em conta, tá? Do que o plano PF. Tá, beleza. Depois, Obrigado. se vocês quiserem, eu posso até abrir a tabela aqui para vocês darem uma olhada, tá? Da diferença do PF para o adesão, tá? E aí ele tem um valor associativo que o cliente paga R$ 7,00 por mês no plano coletivo por adesão, tá? A gente tem várias entidades de classe, mas tem uma que eu gosto de falar muito, que é uma entidade de classe, é a Coringa, tá? Eu tenho uma supervisora que fala, que eu acho até engraçado, que ela fala que é para todo ser vivo. E realmente, eu achei muito interessante isso, porque se a pessoa, ela é autônoma, né? Ela não tem não é um profissional liberal, não tem o diploma, não é um estudante, ela consegue entrar nessa entidade, a ANACAV, tá? Que é a Associação Nacional do Comércio Atacadista e Varejista, tá? Então, a gente tem um modelo de declaração, o cliente vai fazer o preenchimento dessa declaração e ele consegue entrar como autônomo nessa entidade, tá? Então, aquela pessoa tá lá, viu que o produto PF está ficando um pouquinho mais caro, para vocês não perderem a venda, vocês têm a opção, né, também do plano coletivo por adesão, e se não tiver como encaixar nas outras entidades, vocês podem colocar na ANACAV, tá? A gente tem entidade para estudante, tem para servidor público, tem várias entidades. Eu não vou me entrar muito aqui nas entidades, porque isso também está no material, tá? E também lá no Trindade tem todas essas entidades e qual a documentação precisa. Só se vocês tiverem alguma dúvida. Tem alguma dúvida sobre isso, gente? Sobre as entidades? Não, por enquanto não. Ótimo. Qual o histórico de reajuste do adesão? O reajuste, né? O nosso reajuste, ele está sendo um pouquinho menor, tá? A gente
está conseguindo um reajuste melhor, porque o nosso plano coletivo por adesão, o cliente ele faz direto na Select, não tem uma administradora. Então, com isso, a gente consegue melhorar a sinistralidade da carteira, tá? Mas Mas você eu- tem a porcentagem de reajuste da última? Eu preciso pegar essa informação e passo para vocês de qual foi o último índice, tá? Porque Tá bom. como em São Paulo a tabela entrou, Acredito que não tenha, né, André? não, para São Paulo a gente ainda não tem esse índice, mas vai para outros ter. estados a gente tem. Por exemplo, Vai. Maranhão já teve, porque a operação começou há mais tempo, então a operação lá já está com mais de um ano. Então lá a gente tem, eu não preciso pegar, mas eu passo para vocês de outros estados qual é esse índice, tá? Mas a gente já tem índice sim. Só de cabeça que eu não vou ter para te passar. Aqui também a documentação necessária, tá? Não vai ter mudança, o que vai mudar é a documentação necessária de acordo com a entidade, tá? Se for para a ANACAV, é essa declaração, mais os documentos pessoais, tá? Nós também temos as carências, tá? Os livros de carência. Também aceitamos as autogestões no produto coletivo por adesão e vai seguir as mesmas regras, tá? Aqui são alguns dos hospitais de São Paulo, tá? Dom Andressa, Alvarenga, antes de você começar o hospital, acho que a Deise quer fazer uma pergunta, acho que é sim, relativa Deise, ao slide anterior. sim. Qual é a sua dúvida? Deise? Bom, segue. Se precisar, ela levanta de novo. Não, ok. Aqui são alguns dos hospitais em São Paulo, tá? O Hospital Dom Alvarenga, Santa Virgínia, São Patrick, Santa Marcelina, Santa Rita, São Miguel, o Hospital das Clínicas, o Lefort, 9 de Julho, Hospital Blá, Cruz Azul, Doutor São Cristóvão da Gama, São Camilo, Oswaldo Cruz, Hospital do Câncer, e aqui repetiu Santa Marcelina, tá? Esses daqui, gente, são os principais hospitais de São Paulo, mas eu sei que vocês de São Paulo não vendem só para São Paulo. Então, eu vou passar o slide dos principais hospitais de outros estados. Eu acho que isso facilita demais para vocês, tá? E para vocês conhecerem também o que nós temos em outros estados, tá? No Acre, a gente tem o Hospital São Pedro, o Hospital Pronto Clínica, o Hospital do Rim e o Hospital Santa Júlia, no Acre, fora os outros, tá? A gente aqui é só para dar uma pincelada e vocês conhecerem um pouquinho mais, tá? No Amazonas, a gente tem o Santa Júlia, o Hospital Checkup e o hospital, esse daqui, eu não tenho o nome dele, mas eu já pedi o pessoal de lá do Amazonas para confirmar para a gente, tá? E Brasília, a gente tem o Hospital Alvarenga, Hospital Brasília, Unidade Águas Claras, e a gente tem outras unidades também do Hospital Brasília, tá? Para vocês conhecerem. E na Bahia, Hospital Português, Hospital da Bahia e Hospital Santa Isabel. No Espírito Santo, temos o Hospital Meridional e Hospital Vila Velha. Em Goiânia, o Hospital da Criança, o Hospital da Visão, o Hospital Jacob e o Hospital Orion. Mato Grosso, Hospital São Bento, Santa Rita e o HOC. Mato Grosso do Sul, Cândido Mariano, que é a maternidade, Hospital Infantil São Lucas e o Alcadre. No Maranhão, a gente tem o São Domingos, o Hospital Natus Luffy e o Hospital São Rafael. Na Paraíba, o Hospital São Francisco, a NIP, o CLISP, o Hospital de Ensino e Laboratório de Pesquisa
Ô, Andressa, eu acho que não precisa Você vai dos enviar para a estados, gente? só São Paulo. Ótimo. Então tá bom. Mas se tem nesse material, eu envio para vocês, sabe? Porque eu acho interessante vocês conhecerem o que tem em outros estados, né? E quais os estados a Select já está presente, tá? Tem no Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima. E agora, novidades, tá? Vou falar para vocês de novidades. Nós temos a nossa telemedicina, que ela é muito bacana, ela funciona de uma forma muito rápida, e a gente tem a telemedicina em 19 especialidades, tá? Que são aqui as especialidades de cardiologia, cirurgia geral, dermatologia, endocrinologia, fisioterapia, gastronomia, gastroenterologia, e essas daqui, gente, tem muitas vezes a gente tenta marcar uma consulta com uma dessas especialidades, que é só para renovar uma receita, que vocês vão perder um tempo de deslocamento, né? O cliente vai perder esse tempo de deslocamento, vai perder um dia de trabalho, né? Dependendo, para fazer essa consulta. Por essas telemedicinas, ela já consegue pegar um pedido de exame, renovar uma receita, e depois só ir, por exemplo, numa consulta ginecologista, ela já vai estar com o pedido, ela já vai estar com o exame pronto, ela já vai só mostrar para o médico para fazer a consulta anual dela. Então, isso adianta o lado do cliente, e todas essas especialidades, todas as telemedicinas, é sem coparticipação. O cliente não paga coparticipação para essas telemedicinas, tá? Alguma dúvida sobre a telemedicina? Não. Pode seguir. Vou seguir aqui, tá? E agora eu vou falar Andressa, da parte... antes de você entrar nas campanhas, a Deise queria saber, os reajustes aplicados serão iguais para o PF, PME e adesão? Não serão os mesmos, tá? PF e PME, ele vai seguir a regra, né, da ANS, que é no mês de aniversário do plano e de acordo com o índice, né, da operadora. No plano individual, ele segue de acordo com a ANS, e no PME, de acordo com a operadora, né, que é feito, vai seguir a regra da ANS. E no plano coletivo por adesão, ele tem um reajuste de acordo com a carteira, né, como que é feito esse reajuste? Vai se pegar a carteira, de acordo com a entidade, e vai fazer o reajuste de acordo com essa carteira, tá? Então, vamos ter 3 índices diferentes, né? O da ANS, no mês de aniversário do produto PF, ele tem o reajuste de acordo com a ANS. O PME, no mês de aniversário, de acordo com o índice da operadora, né? Que a operadora vai fazer aquele levantamento. E o produto adesão, na database de outubro, de acordo com esses fatores que eu passei anteriormente, tá? Mas eu vou pegar qual foi o índice anterior, eu já anotei aqui, e passo para vocês repassarem para os corretores, tá? Mais alguma Ingrid dúvida? quer saber se na telemedicina nem a terapia tem coparticipação. Não tem, tá? E a telemedicina para psicologia, como que ela funciona? Ela não vai ser sempre com o mesmo prestador de serviço, tá? Então, em casos para terapias, para acompanhamento, o ideal é que o cliente faça a presencial, tá? Para ele ter uma sequência com o mesmo profissional. Se ele fizer sempre pela telemedicina, toda vez que ele entrar, pode ser um prestador de serviço diferenciado, tá? Não vai ser o mesmo. Mas pela rede credenciada não tem psicólogos que atendam via telemedicina? Porque essa que você está falando seria uma de emergência, né? Seria uma... Isso é algo aleatório, né? Mas se aquele prestador de serviço, ele disponibiliza a telemedicina, ele pode fazer, não tem problema. Aí essa será cobrada Aí tem a coparticipação, porque é eletivo. Isso.
Agora, a telemedicina dentro do aplicativo da Select, que é uma telemedicina que não é com os prestadores credenciados da rede, né? Essa telemedicina é própria da Select, aí a gente não consegue fazer essa continuidade com o mesmo prestador, tá? Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Bom, então vamos falar de campanha agora? Parte Bom, boa, agora- né? A parte boa, né? A gente, no mês de março, a gente está com uma campanha de desconto na mensalidade, tá? O cliente ganha até 10% de desconto. Como que funciona esse desconto, esses 10%? Se o cliente é um cliente que não tem plano anterior, ele ganha 5% de desconto. Se é um cliente que está vindo de outra operadora, ele ganha um desconto de 10%, 5% que já é o normal, né? Mais os 5% por vir de outra operadora, tá? Além desses descontos, ele já entra se ele não tem plano, ele já entra com consultas eletivas liberadas após a vigência e a isenção de coparticipação para exames e consultas simples, tá? As consultas agendadas, que também é um diferencial muito grande, tá, pessoal? E esse desconto de 5% ou 10% não é só na primeira mensalidade, é em todo o período do contrato, tá? Alguma dúvida sobre essa campanha? Não, pode seguir. E aqui é a campanha de bonificação, tá? Por vida. A gente tem a bonificação por vida e por contrato. Nos planos empresariais, o contrato, vocês recebem a bonificação por contrato, tá? Até 2 vidas por contrato, vocês ganham R$100. De 3 a 5 vidas, R$200. De 6 a 10, 300. De 11 a 19, 400. De 20 a 29, 500. E de 30 a 99, R$700 por contrato, tá, pessoal? E no individual, vocês ganham por idade, tá? Por faixa etária. De 0 a 23 anos, R$50 por vida. De 24 a 43, R$100 por vida. De 44 a 59, R$200 por vida. E de 60 a 74, R$400 por vida, tá? Muito bacana essa campanha, né, gente? E não para por aí, tá? A gente também tem a campanha na Select 25 é mais, que é o desafio dos campeões. Então, a gente tem sorteio de 5 caminhões de prêmios, com 25 prêmios cada. E, além disso, a gente tem 10 carros e 10 motos para sortear, tá? Como que funciona esse sorteio? É por período, o primeiro lugar é por mérito, e os demais e o segundo é por sorteio, né? Vocês precisam ter no mínimo 20 contratos para participar desse sorteio. Agora, no sorteio da moto, uma moto é por mérito, aquele corretor que mais vendeu em todas as praças, né? E o segundo é Brasil, por contrato. né? É Quem Brasil. mais? Isso, nível Brasil. E o segundo sorteio, a segunda moto, né? É para quem tem no mínimo 10 contratos. Então, por períodos, a gente vai fazer esses contratos, esses sorteios. Eu acho que o Felipe precisou sair, mas o primeiro sorteio, a moto e o carro foram para o Minto. 2 carros e uma moto foi para o Maranhão. Parceiros nossos, né, que a gente atende, e ele que entregou, né, ele estava lá no dia da entrega desses carros. Então, assim, é muito bacana. Então, isso já está acontecendo, tá, pessoal? Então, vocês também estão concorrendo a esses prêmios. Além disso, a gente tem uma viagem para Buenos Aires com acompanhante, tá? E um sorteio com uma mala de R$50 mil nessa viagem, tá? Então, os corretores que forem sorteados para essa viagem, eles vão concorrer um sorteio de uma mala de R$50 mil, tá?
E aí, se não tiver acompanhante para levar, tá? Pode me chamar que eu vou com vocês, não tem problema não, tá? Bom, pessoal, é isso. Tem alguma dúvida? Vocês ficaram com alguma dúvida que não deu para tirar antes? Quer Aqui no aproveitar esse chat, tempinho? Não? Ninguém está levantando a mão Não. também, não? Então, Não. é isso, gente. Ignoro. Esse é o nosso treinamento, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa apresentação e que conte com a Select para conhecer, para os seus clientes conhecerem, né? Para ser mais uma opção e que vocês consigam alavancar a venda de vocês, né? A gente sabe que hoje, no dia que eu tive aí, o Lima até brincou que a gente está indo na contramão, né, das outras operadoras, então que vocês contem com a Select, né, para fechar aquelas lacunas onde vocês não conseguem encaixar em outros produtos, né, e que não seja só mais um produto na prateleira de vocês, tá? Felipe, quer acrescentar alguma coisa aí? Não, tá tranquilo. Eu queria ouvir deles, né? A gente tem aqui quase 70 pessoas. Se ficou alguma dúvida, podem perguntar. Agora é Chegamos a hora. 80, não sei se você viu. Isso, Eu não chegamos a vi, não 81. consegui ver. 81 pessoas. Chegamos a 80. Olha que bacana, é muito bacana. E assim, eu falo muito com o Felipe, vocês são uma corretora que vocês têm um know-how, né? Vocês têm clientes para oferecer e clientes qualificados. Então, a gente veio para agregar um produto de qualidade para vocês, tá? Então, conte com a gente, conta com o nosso apoio. Eu, Felipe, estamos aqui para apoiar vocês nessas demandas. Combinado. E os supervisores, né, que atendem vocês, que estão aqui na live, estão à disposição de vocês. Então, Sim. qualquer demanda, contata seu supervisor, que ele vai fazer a ponte entre a Andressa, o Felipe e vocês, tá bom? A área técnica aqui também já está treinada, então precisou de alguma coisa, as meninas já estão afiadas. Sim, estão todas redondinhas. Tá tudo certinho, tá bom? Alguém quer perguntar, falar alguma coisa? Alessandra, eu estarei aí na semana do dia 13. Me manda mensagem, aí, né? A gente te manda, a gente ou pode... aparece, aqui também é só aparecer, a porta está sempre Pronto, aberta. eu gosto assim, eu gosto só de aparecer assim do nada, assim, só para dar uma visita, tomar um Pode café. aparecer, fala aí com a a gente área pode- técnica, é só A gente aparecer. pode ver com o pessoal da área técnica se eles têm alguma Tem dúvida alguma na demanda. implantação, na digitação, né, o status, o acompanhamento ali, porque o acompanhamento da proposta no contratação online, que ainda é o sistema que a gente está usando, ele é bem prático, ele é bem dinâmico, simples de entender, né, só que às vezes atrapalha um pouquinho ali na visualização. Mas é um sistema muito bom para trabalhar, tá? E a gente tem, Andresa, peguei ali, tá, tive que sair rapidinho, mas eu peguei, tu está falando das campanhas, né? E a gente tem a campanha, aquelas são campanhas direto da operadora, e aí a gente tem campanhas que a gente lança também com a Unisaúde, por exemplo, a Andressa vai chegar a passar, que são bingos, são premiações para a equipe, para os consultores, para o ADM também, tá? A gente vai passar tudo isso para vocês, porque a gente tem muita coisa de brindes, né? Fora o produto, a gente tem muita coisa de brinde para o corretor. A Select está premiando muita coisa. A gente tem viagem aí a Select vai fazer uma viagem com 350 pessoas. É mesmo, faltou esse slide. Né? Para um Deixa você falar. resort. E os 50 primeiros vão com acompanhante. Então, assim, é muita coisa. Lá vai ter uma convenção, lá vai ter festa, vai ter sorteio, vai ter brindes. Isso é legal para a gente conhecer e entender que a Select não é o produto que está chegando e daqui a um tempo vai sair. A estrutura organizacional dela é muito sólida e a gente entende que ela chegou para ficar. Então, quando a gente faz um treinamento com 80 pessoas, a gente sai na frente de um monte de gente. A gente sai na frente de uma boa parte do mercado. Quem está aqui, quem teve o treinamento hoje, já está na frente de boa parte do mercado. Então, a gente entendendo, como o Lima colocou lá no início do treinamento, quem é a Select, como a Select chegou no mercado hoje, a gente está saindo na frente de um monte de gente. E eu vou puxar a orelha do mercado de São Paulo. Ainda não abriu os olhos para a Select. A Unisaúde abriu o olho, está trazendo os corretores, os supervisores, e vocês estão saindo na frente. Porque
o mercado de São Paulo ainda não conseguiu visualizar. A gente tinha alguns entraves, como eram os cotadores, né? Não ajudava muito ali na visualização da rede, do valor, não estava alimentado. A gente sabe que chegou novo, então isso precisa ser alimentado por pessoas. Ô, Mas, assim, Felipe, vocês já estão 3 passos, 5 passos na frente, tá? Do mercado aí, para construir essa carteira boa. Ô, Felipe, posso te dar uma dica para isso? Claro. Você precisa, às vezes é importante a presença física aqui na capital. Isso vai te ajudar bastante a se conectar com as empresas as assessorias que vendem plano de saúde, entendeu? Sim. Isso aí realmente Hoje- é bastante importante, porque o grupo aqui considera muito isso. Sim. Hoje, São Paulo tem gestores direto da operadora, são 4 gestores em São Paulo, e não dá conta. Porque o mercado de Mas São Paulo aqui é muito gigantesco, né? grande. É muito grande. Então, eu e a Andressa, a gente tem ido aí todo mês, né? Tentamos fazer visita para todo mundo, é muito dinâmica, muito distante também, né? Mas aí eu vou fazer questão de ir aí onde vocês, para a gente ter uma manhã, almoçar juntos, chamar ali os coordenadores, para a gente alavancar essas vendas. Ok, ficamos no aguardo, meus amigos. Então é isso, gente. Combinado. Tenham um excelente dia, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima. Uma foto. Vamos ligar as câmeras aqui para a gente... Acho que já tirou ali a foto? Não tirei. Não? Estava com a tela... Tira aí, Andressa. Vamos tirar a foto, pessoal. Todo mundo pronto? Pronto. Peraí, deixa eu baixar essa aqui. Pronto. Pessoal, tirei, vou te mandar, tá, Alessandra? Muito obrigada, tá? Um abraço. Obrigada a você. E conta com a gente. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Até mais.